Sejam bem-vindos, pessoal. Na aula de hoje, eu queria falar sobre um tipo especial de sistema chamado sistema tridiagonal. O sistema tridiagonal ele tem uma cara especial. Ele é basicamente composto aqui de zeros em todos os elementos que não fazem parte da diagonal principal, na diagonal que está acima ou abaixo da diagonal principal. Então você tem aqui uma faixa. Você tem uma faixa de elementos diferentes de zero. E o restante aqui dos elementos, eles ficam toda a parte diagonal inferior e a diagonal superior, eles ficam iguais a zeros, certo? Então, esse aqui é um sistema mais simples de você resolver. A gente vai ver que tem uma forma mais, mais eficiente de você calcular a solução para esse tipo de sistemas. E o interessante é que esse sistema ele aparece aí naturalmente na solução de alguns tipos de problemas, principalmente problemas aí de equações diferenciais, problemas de condições de contorno, ele acaba aparecendo aí é, esse tipo de situação. Ok? Então, vamos aplicar aqui o método de eliminação de Gauss tradicional. Não tá certo? Vamos ver o que acontece. Olha só. Se eu aplicar aqui o método de eliminação de Gauss, então eu vou ter que, para eliminar aqui o valor de E2 aqui, substituir essa linha de forma que o E2 fique igual a zero, eu vou ter que usar aqui um fator aqui é, de, de multiplicação, que vai ser o menos E2 sobre F1, certo? Então, é o menos E2 sobre F1. Eu vou multiplicar essa linha toda aqui por esse valor. Eu vou multiplicar a primeira linha por esse valor e subtraio ela da segunda linha, tá? Então, quando eu faço isso, o E2 vai ser igual a zero, né? O F2 aqui, chamar que é de F2', vai ser igual a F2 menos E2 sobre F1, que multiplica o valor de G1. Esse aqui vai ser o novo valor de F2. E o G2, eu observo que o, o elemento que estava aqui acima dele vai ser igual a zero. Então o G2 ele não vai sofrer nenhuma mudança. Então ele vai continuar o mesmo valor. Tá certo? O B2, vou chamar aqui de B2', ele vai ser igual então a B2 menos aquele meu fator lá de cima, E2 sobre F1, vezes o elemento que estava aqui em cima, que é o B1, certo? Então, olha só o que acontece aqui para eu aplicar o método de eliminação de Gauss aqui para essa linha, certo? Vai acontecer do o valor que estava em E2 ser igual a zero, o valor que está em F2, ele vai ter aqui, vai ter essa atualização, o G2 continua igual, e o B2 vai ter essa atualização. Para a terceira linha, a mesma coisa. Né? Esse elemento aqui vai para zero. O F3' vai, vai ser a mesma fórmula ali do anterior. F3 menos E3 dividido por F2' vezes o G2. O G3 vai continuar igual. E o B3 vai ter essa mesma fórmula aqui para ser resolvida. Certo? Então observa que o método de eliminação de Gauss, ele basicamente você só tem que fazer essa conta aqui, ó, pro F3. Você tem que só fazer essa conta aqui pro B2, pro BI, né? Então você tem que só atualizar os valores aqui da diagonal principal. Os valores acima você mantém igual, os valores abaixo eles vão para zero e os valores de BI vão ter essa atualização. Então é um método aí
Esse sistema, a gente consegue utilizar o fato dele ter vários números iguais a zero, para simplificar aí a solução, certo? Então aqui eu tenho ali o que acontece, né? Para a segunda linha, e para a terceira linha é só mudar aqui os índices. Então aqui é F3, 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 F2, G2. Então é só mudar aqui os índices, ajustar os índices e você tem aí o mesmo tipo de cálculo, tá? Então no final, quando você aplicar a eliminação de Gauss ali para esses sistemas tridiagonais, você vai ficar aqui com uma matriz aqui, ó. O valor de F aqui atualizado, a diagonal acima G inalterada e o valor de B também vai ser atualizado, tá? E a solução para esses sistemas, então observe que o xn vai ser Bn novo, né? O Bn depois da eliminação de Gauss, Bn' dividido por o Fn'. E o valor aqui de xi, ó, se eu aplicar aqui para as outras linhas, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter essa equação aqui, ó. Vou ter lá o f' de n-1. Então, usar aqui essa minha penúltima, usar aqui a minha penúltima linha. Isso aqui vai multiplicar xn menos 1 mais o gn menos 1 vezes xn. Isso aqui vai ser igual a bn menos 1, certo? Linha. Então, olha só. O xn eu calculo aqui, calculei na etapa anterior, então eu conheço. Bn-1 também eu conheço. Gn-1 aqui eu conheço. Fi n-1, a gente fez o cálculo aqui. A única incógnita que a gente tem é o xn-1. Então o valor de xn-1 vai ser igual a quanto? Então deixa eu passar aqui para lá de cá. Xn-1 vai ser igual ao Bn-1 menos Gn-1 vezes o xn. Isso aqui dividido por Fn-1, certo? Isso aqui vai ser válido então para todos os elementos a partir da penúltima linha. Você vai subindo também, do mesmo jeito que a gente fez ali para calcular o método de Gauss, a gente vai subindo até chegar ali no primeiro valor e achar o valor de x1, tá certo? Então, aqui também a conta para a gente achar o valor de x do vetor de incógnita x é mais simples, tá? Você não tem que fazer aquelas produtos aqui de aquela somatória. É só fazer essa multiplicação aqui. Só fazer essa conta simples. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que eu tenho aqui esse sistema tridiagonal. Eu quero resolver ele. Então, primeiro, eu vou transformar ele numa matriz superior. Então, eu vou aplicar o método de eliminação de Gauss. Vou aplicar aquelas fórmulas que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Então, aqui fica zero aqui embaixo. Só fico com essas duas diagonais. E aqui o valor de B também vai ser atualizado, certo? Então, a gente aplicando aquelas equações, eu chego aqui nesse sistema. E aí eu já tenho então aqui, ó. E aí eu começo a calcular de baixo para cima, certo? Então, o x4 vai ser 210,996 dividido por 1,323. Então, o x4 vai ser isso aqui, 159. O x3 vai ser lá o 14,221 menos 1 vezes o x4 dividido por 1,395. O valor que está aqui. Calculo x3 e aí eu vou subindo.
Com o x3 eu calculo o valor de x2. Tá vendo? Com o x3 eu calculo o valor de x2. Com o valor de x2 eu calculo o valor de x1. Certo? E aí a gente tem então a nossa resposta: x1, x2, x3 e x4. Certo? Então é muito mais simples o cálculo quando você tem esses sistemas. É, a gente utiliza o fato de ter vários elementos iguais a zero, tá? E o que eu tinha falado para vocês era o quê? Esse tipo de sistema ele aparece então na solução de equações diferenciais com condições de contorno, tá certo? Então uma das técnicas de solução para esse tipo de equações, ela gera um sistema tridiagonal, certo? Então imagina que eu tenho aqui, ó, uma equação onde eu tenho aqui uma derivada segunda, certo? Em que essa equação aqui ela relaciona então temperatura com a distância. Então eu tenho aqui a derivada segunda da temperatura em relação à distância. Eu tenho aqui a temperatura ambiente, tá certo? Então aqui eu tenho esse seguinte cenário aqui, ó. Eu tenho vocês imaginam que eu tenho aqui uma haste. Eu tenho aqui a temperatura nessa haste. Eu tenho a temperatura ambiente, que está aqui fora da haste. E aí as minhas condições de contorno são aqui. Imagina que eu tenho aqui, ela está encostada aqui, ó. Eu tenho uma temperatura aqui nesse ponto e tem uma outra temperatura aqui nesse outro ponto. Certo? Então aqui tem uma temperatura T0, aqui está forçando com que ela fique com o valor aqui. E aqui ele está encostado em uma outra superfície. Então aqui eu tenho uma outra temperatura aqui. Deixa eu ver se eu tinha colocado aqui um índice. Bom, aqui eu vou colocar aqui um ponto aqui qualquer aqui, TC, um valor aqui qualquer. Então eu tenho aqui as minhas duas condições de contorno. Eu tenho uma temperatura ambiente, tá certo? E aí eu tenho aqui a temperatura T da minha haste, tá certo? O que vai acontecer? Ela vai variar de acordo aqui com a minha distância, tá? Ela vai variar, dependendo aqui então dessas condições de contorno também. Eu tenho aqui o perfil da minha temperatura, ela vai acabar sofrendo aí alterações. Então esse aqui é o cenário, tá? E aí a gente faz aqui, ó, eu consigo então, é, eu consigo então simplificar, usar aqui um método numérico para estimar a derivada segunda, certo? Usando aqui essa fórmula. Então a gente tem aqui, essa aqui é uma fórmula que, como se eu estivesse pegando aqui um delta x diferente aqui de zero, né? Como se eu não estivesse aplicando o limite. Então, se a gente pega lá a derivada primeira em um ponto, menos a derivada segunda em outro ponto, divide de novo por delta x, você acaba caindo aqui nessa fórmula, tá? Então eu consigo aqui ter uma fórmula numérica para estimar a derivada segunda aí de uma função, certo? Bom, então se eu aplicar essa fórmula aqui, ó, em cima dessa minha equação, e aí eu vou colocar aqui as minhas condições de contorno. Então, supondo aqui um ΔX igual a 2, temperatura no ponto inicial igual a 40, temperatura aqui no x igual a 10 de 200, e usando aqui um passo aqui de 0,01, certo? Então, usando aqui o h', né, o coeficiente
de transferência, a galinha 0,01, a gente chega aqui nessas equações, ó. Certo? Eu pego aqui essa minha definição, substituo nessa equação aqui, tá certo? E aí eu coloco aqui esses valores. Então eu vou ter lá T0, tá certo? Aqui eu tenho aqui o T0, menos 2 vezes o T1, mais o T2, tá vendo? Ó, então eu vou substituindo para todo mundo e colocando ali os valores depois de T0, de T5, que é o meu tempo aqui igual a 10, e os valores aqui eu substituo eles. Fazendo essa substituição, eu tenho ali esse sistema tridiagonal aqui que eu tinha mostrado anteriormente. Isso. Então, se a gente fizer essa substituição, a gente vai cair nesse sistema aqui, ó. Certo? Então, essa é uma aplicação aí de onde que vem esse tipo de estudos. Ele vem porque acaba aparecendo aí uns tipos de soluções aí. Você acaba encontrando esses sistemas e aí, como tem uma forma muito simples, né? Uma forma rápida de resolver. É interessante vocês conhecerem esse tipo de solução. Beleza? Beleza, pessoal? Obrigado. Até o nosso próximo encontro.